Senhor, nós te adoramos essa noite. Quantos aqui podem levantar suas mãos aos céus e declarar que o Senhor é digno de receber a honra e a glória? Senhor, nós declaramos que tudo é teu, que a honra, que a glória, o louvor. Senhor, nós te adoramos essa noite. Nós nos rendemos aos teus pés, Jesus. Nós acreditamos que tua presença é real nesse lugar, Jesus. Nós acreditamos que a sua presença é real nesse lugar, Jesus. Feche seus olhos nessa noite, meu querido. Senhor, nós te adoramos nesse lugar. Nós nos rendemos diante da tua presença, Senhor. Nós nos rendemos diante da tua presença, Jesus. Manso e humilde, assentou-se à mesa. O Filho de Deus se encarnou, assentou-se à mesa. Ele parte o pão. Declare isso. E o véu se rasgou, fez um vivo caminho, temos plena comunhão. Tudo que eu tenho é teu.
eu sou é teu, filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Ele parte o pão. Declare isso essa noite. Sim, Senhor. E o véu se rasgou, fez um rio caminho. Tudo que eu tenho é teu. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, tudo que eu tenho é teu, Cristo. Tudo que eu sou é teu, Filho. Minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu sou é minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, Senhor. Tudo que eu tenho é teu. Levante suas mãos ao alto e declare isso essa noite. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Você pode levantar suas mãos aos céus essa noite, meu querido, e declarar isso. Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu, Senhor.
eu sou é teu, filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Eu convido você nessa noite a fechar os seus olhos, querido. Enquanto as luzes estão apagadas, enquanto nós estamos nesse momento onde necessariamente nós não precisamos usar a letra de uma canção, mas nós acreditamos firmemente que o nosso Senhor Jesus Cristo está nesse lugar, que a presença do nosso Senhor Jesus Cristo está nesse lugar, que nós podemos voltar os nossos olhos para Ele. Talvez você está aí na sua cadeira preocupado com tantas outras coisas. Nós não estamos aqui nesse altar para dar um comando para você, mas estamos simplesmente para mostrar Jesus Cristo de Nazaré, através das letras, das melodias. Nesse momento em que nós não temos nenhuma canção, você pode ser sincero ao Senhor, e aquilo que você precisa entregar a Ele essa noite, que você entregue nesse instante. Talvez você já está há anos aí com um namoro proibido, talvez você já está há tempo aí fazendo algumas coisas erradas. Há tempos que você precisa renunciar a alguma coisa, você precisa devolver o controle da sua vida para o Senhor. Algo que você precisa entregar para o Espírito Santo de Deus essa noite. Essa canção fala sobre renúncia. Então você pode nessa noite aí no seu lugar, querido, num ato de fé e devoção ao Senhor, entregar a Ele aquilo que precisa ser entregue. Doce Espírito Santo de Deus, nós estamos nesse lugar na Tua presença, Senhor Jesus. Faça essa oração nesse instante, amém, irmão? Cristo, tudo que eu sou é teu, Filho, minha casa, meu dinheiro, meu destino por inteiro, tudo é teu. Feche os seus olhos nessa noite, comece a declarar isso ao Senhor. Tudo que nós temos é teu, Jesus. Tudo que nós temos é do Senhor. Continue declarando que tudo é dele, amém, irmão? Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Nós te adoramos nesse lugar, Jesus. Estou preparando um caminho, endireitando as veredas e cada vez mais diminuindo, porque importa que Ele cresça. E nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e nele a minha vida está, e eu caminho com a certeza de que Ele virá. E
por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Quantos apaixonados tem aqui essa noite? Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele. Perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Verão Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está dele. Verão Ele traz consigo a sua recompensa, Ele virá. Soberano em poder, Ele virá. E o governo está dele. E é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Você pode abrir sua boca essa noite e declarar isso? E com alegria, dono dos meus dias. Sabe, querido, nós estamos vivendo uma época onde ser cristão é ser cancelado pela sociedade. Se você continua prezando pelo bom comportamento, pela uma boa conduta moral, se você não se insere no meio onde o pecado é normal, rapidamente você vai ser cancelado pelas pessoas. Rapidamente os seus amigos da escola vão te cancelar. Rapidamente você vai ser taxado de um crente. Rapidamente as pessoas que antes andavam com você agora não vão mais andar, porque agora você não usa mais uma roupa mostrando a sua barriga. Porque agora você não anda mais de bar em bar, de mesa em mesa. Agora o seu caminho às 7 horas da noite do sábado é vir para a igreja. E para muitas pessoas do mundo, queridos, isso nunca vai ser compreendido, até o determinado momento em que essa pessoa se encontrar com Jesus. Então, se existe algo, queridos, na nossa geração, onde eu e você não devemos temer, é sermos cancelados pelas pessoas. Porque se existe algo de mais poderoso a qual nós podemos viver, é esse amor de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos podem dizer amém? Olha, meu amigo agora foi para o encontro. Ele agora não pode mais conversar as coisas que eu converso. Ele agora não pode mais ver pornografia. Porque quando nós recebemos, querido, o amor de Jesus Cristo na cruz, todos os nossos pecados, queridos, são perdoados. E esse amor de Jesus Cristo está nesse lugar essa noite. Então, quando nós estamos declarando, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Todas as vezes que você estiver na escola e o seu amigo zombar de você, você vai se lembrar que a sua vida agora está sendo gasta realmente naquilo que vale a pena. Quantos podem dizer amém?
Agora a sua vida, queridos, está realmente valendo a pena. Agora você não é mais como as outras pessoas, porque agora você tem Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa virtude, queridos, essa é a nossa virtude, sermos parecidos com Jesus Cristo. Nós estamos vivendo em uma época, queridos, muito perigosa, onde muitas pessoas estão tentando encaixar jovens na igreja, mas não dizendo que existe pecado. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, querido, só tem uma forma de vermos a Deus, e é sermos santos como Jesus é. Porque a palavra de Deus declara que sem santidade será impossível ver a Deus. Então quando nós estamos declarando, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, nós precisamos ter convicção disso de fato. E precisamos ter mais convicção ainda que esse Cristo irá voltar. Quantos aqui anseiam pela volta de Jesus Cristo? Será se só uma parte dessa igreja anseia pela volta de Jesus Cristo? Existem mais pessoas nesse lugar que anseiam pela volta de Jesus Cristo. Você pode dizer: sim, Senhor, eu aguardo pela Tua presença. Espírito Santo de Deus, vamos declarar esse refrão mais uma vez. É Ele, e é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias, e Ele virá. Levante suas mãos aos céus e declare isso. Ele virá, e o governo está nele. Consigo a sua recompensa. Ele virá, soberano em poder. Ele virá, e o governo está nele. Nós te adoramos, Jesus. Tão digno é o Senhor. Em Apocalipse 4 diz que os anjos, eles lançam as suas coroas ao rei. E tão digno será o dia, tão grandioso será o dia que nós veremos a glória do nosso Pai. Aqueles que anseiam por esse dia, eu queria que você começasse a imaginar a face do seu rei, aquele que lhe criou, aquele que lhe amou, ao que está a majestade santa, majestade santa e majestade santa. Nós ansiamos pelo rei, nós ansiamos por um Senhor digno de honra, digno de glória, e nós nos juntamos aos 24 anciões e nós lançamos as nossas coroas ao Rei dos Reis. A palavra do Senhor diz
tirar da terra, vem me levar pra ti. Volta logo, Jesus, volta logo, meu amor, vem me tirar da terra, vem me levar pra ti. Tempo é urgente, a hora está chegando. E o novo som
suas mãos e declarasse que o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva. Erebace, carabassori, arabace, erabace, até que ele venha. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Até que tu volte. O Espírito e a noiva se uniram numa mesma canção, numa mesma voz. Até que tu voltes, até que tu voltes, até que tu voltes, eu vou clamar a ti. Até que tu voltes, 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 até que tu voltes. O Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva, o Espírito e a noiva, até que tu voltes, até que tu num piscar de olhos, num piscar de olhos, ele vem, num piscar de olhos, num piscar de olhos. Eu não volto mais atrás. Nada desse mundo me satisfaz. Só você. Eu não volto mais atrás. Eu não olho mais atrás. Nada desse mundo me satisfaz. Só você. Eu não volto mais atrás. Eu não volto mais atrás. Nada desse mundo me satisfaz. Só você. Boa noite, graça e paz. Agora nós vamos orar pelas nossas ofertas. Eu quero ler com vocês em Provérbios 3:9, que diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Ofertar é reconhecer tudo que Deus te dá. Dê o seu melhor a Deus. Amém? Eu queria convidar vocês a ficarem de pé para nós orarmos por nossas ofertas. Amém. Papai, obrigado, papai, por tudo que o Senhor tem provido em nossas vidas. Senhor, que nossas vidas sejam prósperas e que o Senhor, papai, nos capacite cada dia mais, papai. Papai, que nós possamos entregar tudo que há de melhor em nossas vidas no teu altar, no nome de Jesus. Amém. Gente, o QR Code do Pix vai aparecer aqui no telão. Esse da cadeira é do culto de amanhã.
nessa noite, você pode levantar sua mão, que vai chegar um brinde para você. Levante sua mão bem alto para que a gente possa ver vocês. Sejam bem-vindos. Essa casa é de vocês. Amém? Deixe sua mão levantada. Aqui na frente, ó. Já parou para pensar que se acostumamos com um pouco que o mundo nos oferece, mesmo ritmo, mesma rotina, mas lá no fundo algo grita por mudança, uma mudança que o mundo não é capaz de nos oferecer. Corremos atrás de respostas, algo novo, algo maior. Caminhamos atrás de preenchimentos para ocupar lugares de preocupações que carregamos. As máscaras, os fardos e as distrações. Uma hora nós entendemos que existe uma esperança e ela tem nome: Jesus, aquele que nos liberta e nos chama para viver uma nova história. Mano, eu achava que você conhecia a vida. Até eu encontrar com Jesus. Abre aí, Tiago 4:8. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vós. Deus já veio ao nosso encontro. Quando conhecemos Jesus, nossas vidas são alteradas. A cada renúncia, a cada passo, há santidade. Andamos contra o mundo, chegamos perto da face de Deus. Existe uma vida além da rotina, além do que você já viveu. E ela começa quando você decide viver o novo de Deus. Deus escolheu você para abençoar a sua família e seus amigos, para transformar a sua geração. Deus escolheu você para usar em grandes projetos. Nos dias 23, 24 e 25 de maio, encontro com Deus para rapazes. Investimento R$100. Bora? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. Quantos estão aí alegre com esse encontro de rapazes? Dá glória a Deus aí bem forte. Amém, irmão? Bem, o nosso encontro vai acontecer dia 23, 24 de maio, né? E todos os rapazes ou aquelas pessoas que não fizeram encontro ainda, homens, né? Estão convidados para estar vivendo esse algo extraordinário de Deus. Então, você é nosso convidado. O investimento é somente R$100, né? Então, você é nosso convidado especial para estar conosco, né, vivendo algo extraordinário da parte de Deus, amém? Que Deus venha abençoar a sua vida, glória a Deus. Queria convidar a Delvânia nesse momento, que ela vai estar orando pela ministrante na palavra de Deus nessa noite. Amém, graças a paz, boa noite. Queria chamar aqui uma pessoa muito especial, a nossa amiga Eli Cristina, vai levar. Queria chamar aqui as meninas, que ela já sabe que é pra mim. A Nájila, a Elânia. E as outras meninas que tiver por aí. Meire. Madu tá aí não, né? Só nome. Amém? Estenda suas mãos pra cá, amém? Vamos orar pela vida da Ellen. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós colocamos a vida da tua filha diante de ti. Senhor Jesus, ela depende do Senhor nesse lugar, nesse tempo.
Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha usar a tua filha, Senhor, com ousadia, graça, simplicidade, Pai, em nome de Jesus, e ousadia. Papai, que tudo aquilo que ela falar, Senhor, venha ser direto do teu coração, direto do teu trono. Que cada palavra, Senhor, que sai da boca dela, Senhor, venha ser para transformar vidas. Papai, em nome de Jesus. Papai, nós repreendemos tudo aquilo que vem para trazer dispersão, tudo aquilo que vem para atrapalhar, Senhor, nós ouvir a tua palavra. Papai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante de ti como ouvintes da tua palavra nessa noite, Pai. Que o Senhor venha usar a tua filha, que o Senhor venha abençoar ela, a casa dela, a família. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha prover tudo aquilo que ela precisa, papai. Em nome de Jesus. Que ela venha ser usada por ti nessa noite como instrumento teu nesse lugar, papai. Não só hoje, Pai, mas todos os dias. Mas esse momento é um momento especial, Pai. Em nome de Jesus, tu venha abençoar tua filha, dando graça, Senhor, ousadia, Pai. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, papai, e te agradecemos. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Será que você pode aplaudir ao Senhor aí? Glória a Deus. O Senhor é bom. Me senti num encontro. Amém. Eu queria que acendesse as luzes aqui para eu poder enxergar melhor. Amém. Para quem não me conhece, eu sou a Ellen. Eu tenho 25 anos. Eu sou líder de célula. A nossa rede, inclusive, ficou responsável hoje pela decoração. E hoje o Senhor, Ele trouxe algo ao meu coração com relação ao nosso tema. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês, amém? Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias lá em Efésios. Efésios capítulo 2. Prometo ser breve. Efésios capítulo 2, do versículo 1 em diante, diz assim: Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo pela graça. Pela graça vocês são salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Aqui nessa palavra, Paulo estava falando para que nós fomos chamados. Nós saímos de uma era do pecado, das transgressões, e o Senhor, Ele nos trouxe para a salvação. Ele nos trouxe para a vida. E o plano de redenção para nós começou lá no início, quando Deus criou o mundo. Nós não existíamos. E o Senhor, então, o que Ele fez? Vou criar alguém. E aí Ele criou Adão, e aí depois criou Eva, e aí foi de onde nós viemos. Então Ele nos criou. E naquela época nós fomos afastados do Senhor por causa do quê? Por causa do pecado. Por causa das nossas falhas. Então nós fomos afastados da presença do Senhor.
E então, o que aconteceu depois? Novamente veio outro plano de redenção sobre as nossas vidas, que foi o quê? Jesus Cristo. O Senhor enviou Jesus Cristo para que nós pudéssemos ter vida através da morte dele. Então, você percebe que nós sempre estivemos no plano do Senhor? Nós sempre estivemos, né? A gente sempre estava no plano do Senhor. O Senhor sempre sonhou conosco, amém? E eu lendo essa palavra, o Senhor me trouxe uma pergunta. Já que aqui na Bíblia diz que foi para isso que eu fui criada, que foi para isso que Jesus veio, morreu, para que Ele pudesse me salvar e eu pudesse ter um relacionamento novamente com Ele, eu fui e pensei, qual é o propósito que eu acho que o Senhor tem para a minha vida? E hoje eu faço essa pergunta para você. Para qual propósito você acha que Jesus morreu por você? Vocês estavam aqui domingo passado? Quem estava aqui domingo passado? Nós tivemos o nosso alto de Páscoa e a gente retratou justamente sobre isso, sobre a morte e a ressurreição do Senhor, de Jesus, e dos milagres que Ele fez antes da sua morte. E eu quero fazer essa pergunta para você hoje. Outra pergunta que o Senhor me questionou: será que a vida que eu levo hoje é uma que agrada a Deus? Será que a vida que você leva hoje é uma vida que agrada o coração de Deus? Será que você, de fato, tem vivido uma vida onde você é guiado pela palavra? Porque aqui é o nosso manual. Amém? A Bíblia, ela é o nosso manual, ela é por onde nós devemos nos guiar. E se você não sabe responder essa pergunta, eu quero que você abra comigo em Efésios ainda, e que nós vamos ler lá no capítulo 5. Que aqui o Senhor, Ele fala um pouco, Paulo fala um pouco para o quê? Qual o propósito a qual nós fomos criados, amém? Eu quero que você leia comigo, Efésios 5, a partir do 1 também. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não seja nem sequer mencionadas entre vocês, como convém a santos. Não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Fiquem sabendo disto: nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não se deixem enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Portanto, não participem daquilo que elas fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Aleluia. Está aqui o propósito pelo qual nós fomos criados. Nós fomos criados para que nós possamos ser luz nessa terra. Ser luz aonde só há trevas, ser luz aonde muitas vezes nós somos
perseguidos, muitas vezes nós somos atribulados, somos a vida do crente. E o Senhor aqui, Paulo diz que o Senhor quer que nós sejamos o quê? Que nós sejamos imitadores de Deus, assim como Ele é um imitador de Cristo. Amém? E o nosso tema da nossa decoração, até da palavra também, é para que nós venhamos despertar, porque é um tempo de reagir. É tempo de reagir. Eu acho que nunca pôde se dizer que agora é tempo de eu dormir, agora é tempo de eu ficar sem fazer nada. Nunca existiu esse tempo, mas na nossa cabeça, infelizmente, em algum momento, a gente fica assim meio aéreo, sem saber de nada. Eu não sei se eu quero Deus, eu não sei se eu quero... Não sei o que eu quero. Chega esse momento, infelizmente. Mas hoje eu quero encorajar você, assim como essa palavra me trouxe encorajamento também, para que nós possamos despertar para aquilo que o Senhor tem, porque Deus, Ele tem urgência das nossas decisões. Ele tem urgência, Ele precisa de que pessoas se posicionem, de que você se posicione, de que eu me posicione. E despertar, quando você fala sobre despertar, a gente até colocou uma cama lá atrás, por quê? Quando você fala de despertar, você lembra de quê? De acordar. E você dorme aonde? Numa cama, né? Então essa é a ideia da nossa cama ali, da nossa decoração. Depois, no final, você vai lá e tira uma fotinha. E fala assim, é tempo de reagir. Você põe lá na legenda da foto, tá? É tempo de reagir. Aí marca a Aliança Jovem. Beleza? Então, é um tempo de nós nos levantarmos. Por quê? Hoje nós tivemos uma como é que eu posso falar? Como é que nós falamos, Elane, que era? Uma revelação, né? Nós tivemos uma revelação profética enquanto nós estávamos ali organizando ali atrás. A nossa célula, a Madu não está aqui, mas hoje nós somos uma rede. Nós temos 4 células nessa rede. E a Madu é a líder da rede. E aí a gente organizando e alguém perguntou assim, de quem é que vai ser esse quarto? Que a gente decorou lá parecendo um quarto. E aí a Elaine falou assim, é da célula. E na mesma hora o Senhor trouxe à minha memória de que quando nós começamos a nossa célula, a gente começou lá no quarto da Madu. A gente iniciou lá no quartinho dela. Por quê? A gente achava que era um ambiente onde as meninas poderiam se sentir mais aconchegadas, né? Se sentir mais à vontade. E também porque não tinha tantas meninas. Às vezes era eu, a Madu, a Cíntia desse tempo e a Elaine. Às vezes tinha eu e Madu, às vezes a Elaine ia, às vezes ela faltava até sendo na casa dela a célula. Mas é porque ela era de outra igreja, ela ainda não estava aqui com a gente. E o Senhor me trouxe essa revelação profética hoje, enquanto nós estávamos ali à tarde. E assim queimou muito forte no meu coração. Porque para tudo precisa haver um início. E nós iniciamos num quarto. E a minha caminhada também, o meu relacionamento com o Senhor, eu também comecei dentro do meu quarto. Quando eu entrei na igreja, eu fui muito ensinada sobre isso, sobre ter um relacionamento, sobre eu priorizar o meu relacionamento com o Senhor dentro do meu quarto, onde ninguém pode me ver. Porque como o Igor falou, é fácil eu estar aqui em cima e falar um monte de palavra bonita que tem aqui na Bíblia. É muito fácil. Mas será que quando vocês não estão me vendo, será que quando o meu líder não está me vendo, o meu pastor, a minha pastora, será que eu posso dizer, eu sou uma referência para aquelas pessoas lá do mundo que não me conhecem aqui como vocês? Talvez se vocês me veem na rua, vocês vão falar, aquela menina ali é lá da Igreja Nova Aliança, que pregou esses dias. Ela é bênção, amém, eu recebo a palavra de bênção. Mas assim, vocês estão vendo, isso aqui que eu quero mostrar para vocês. E quando só é eu e Deus, será que eu tenho agradado o coração de Deus? Será que eu tenho sido uma menina que tem um posicionamento de alguém que de fato serve ao Senhor e se guia pela palavra?
Naquele tempo de quando a gente iniciou a nossa célula, se eu não tivesse tido um posicionamento de uma mudança, de uma renovação de mente, eu talvez não estaria aqui, eu tenho certeza que eu não estaria aqui. Se a Madu não tivesse tido uma mudança de posicionamento, uma mudança de atitude, ela não teria vivido tudo que ela viveu durante essa caminhada e o que ela vive até hoje. Hoje ela pode dizer que é através do posicionamento dela, não que isso seja para a glória dela, não que isso seja para a minha glória, mas que através do posicionamento, das renúncias que ela fez, hoje existem 4 células com pessoas diferentes que têm buscado se posicionar em Deus. E isso é um motivo assim de muita alegria, porque o que o Senhor nos deixou foi o quê? O mandamento que o Senhor nos deixou foi amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a ti mesmo, ou seja, amar pessoas. E se você não sabe ainda qual é o seu propósito, eu quero lhe dizer nessa noite que é amar e cuidar de pessoas. Mas você primeiramente precisa se permitir ser cuidado. Se permitir ser cuidado, porque você não consegue levar uma pessoa a um lugar que você não foi. Você não consegue levar uma pessoa a um lugar de cura se você não foi curado. Se você não consegue perdoar nenhuma discussão. Quanto mais, como é que você vai aconselhar uma pessoa a perdoar um abusador? A perdoar uma traição? Não tem como você conduzir ninguém a um arrependimento se esse arrependimento não existe dentro de você. Não tem como existir verdade nisso se você não vive. Como que você vai ensinar para uma pessoa a ter relacionamento com o Senhor se você mesmo não tem, não busca esse relacionamento? Mas é porque é legal eu chegar e falar, tu tá errando nisso, tu tá errada nisso, nisso, nisso. E eu? E o posicionamento precisa começar de mim e de você. Uma vez eu ouvi uma frase, uma palavra, de que no dia do juízo final, o Senhor ele vai nos cobrar até por aquelas pessoas que eu nem sei quem é, mas que por causa de uma falta de um posicionamento meu, aquela pessoa talvez deixou de ouvir algo, uma palavra do Senhor. Ou às vezes o Senhor me conduziu a orar por alguém e eu não fui. O Senhor me conduziu a perguntar, ou simplesmente chegar naquela pessoa e perguntar, como você está bem? Você está precisando de alguma ajuda? E eu não fui. E daquelas que por causa da falta do meu posicionamento, por causa da falta de uma mudança na minha mente e nas minhas atitudes, não foram alcançadas. Porque às vezes, eu quero dizer algo para você, às vezes não vai ser diretamente você, mas você vai conduzir alguém, aquela pessoa, através de você vai conduzir outra pessoa, e assim vai, é como uma célula, é como a igreja. O pastor conduz os liderados deles direto, os liderados conduzem os outros da célula, e assim vai. Porque não tem como só o pastor, não tem como ser só eu, não tem como ser só o Eric Clebson. Cada um de vocês tem uma importância no propósito de Deus. Amém? Cada um de vocês tem uma importância, tem um propósito para o qual o Senhor lhe chamou. E nessa noite, a minha oração, a nossa oração, na verdade, durante toda essa semana, foi para que o Senhor despertasse isso dentro de você. Para que o Senhor te sacudisse. Para que você possa firmar os seus pés. Porque se levantar significa isso, firmar os seus pés. E o único lugar onde nós devemos estar firmes e firmados, que é onde o vento vem e não vai me levar, onde qualquer confusãozinha vem e eu não vou me deixar levar, onde uma palavra de um atribulado não vai me desviar, é no Senhor. Mas eu quero dizer outra coisa para você. É muito mais fácil você viver uma vida no mundo do que você viver uma vida com o Senhor. Porque no mundo você não precisa fazer nada, você não tem que renunciar a nada, você só tem que ir. Você só tem que se deixar levar pelo que os amigos falam, vamos ali, não sei o quê, bora fazer tal coisa, isso não tem nada a ver. Mas quando nós decidimos a viver uma vida de verdadeiro
com um verdadeiro significado aos pés do Senhor, a Ele custa muito. A Ele custa tudo, na verdade. Porque é quando você vai começar a entregar para o Senhor as suas dores. É quando você vai entregar os seus pecados. E é quando você vai entregar as suas vontades. Eu tenho bastante tempo assim que eu estou na Nova Aliança, né? E é o único tempo que eu consigo dizer que eu de fato me posicionei. Porque antes de eu vir para cá, eu não vivia uma vida de crente não. Eu vivia uma vida de desviada dentro da igreja. E desde quando eu entrei na Nova Aliança, eu fui moldadas em muitas e muitas áreas. Muitas e muitas áreas. Inclusive, muitas das vezes a gente se questiona quem eu sou em Deus, né? Uma das coisas que mais podem distorcer o nosso caráter, a nossa identidade, é a dúvida de quem nós somos no Senhor. E o Senhor me fez lembrar durante essa semana, até no meu último discipulado que eu fiz, eu fui e conversei com ela sobre isso, de que eu não sentia que eu era uma verdadeira referência, porque pra mim eu ainda não cheguei no nível, entendeu? Um nível assim top mesmo, de dizer, rapaz, e isso é bom, né? Porque quando eu começar a dizer, rapaz, eu sou crente mesmo, aí já não vai dar certo, porque o orgulho já vai estar. E é pra gente matar o orgulho, não é pra deixar ele crescer, não. E aí, o Senhor me fez lembrar tudo que eu já vivi, tudo que eu já tive que renunciar. E hoje, nessa canção que os meninos cantaram, essa é ele, que fala, perdendo tudo por amor e com alegria. E eu comecei a me lembrar, o que é que eu tenho perdido? E eu sendo bem sincera com vocês, eu olhando do meu início até hoje, eu não digo que eu perdi, mas que eu só fiz foi ganhar. E eu olhava, comecei a lembrar, eu comecei, Deus, o que é que eu perdi, Senhor? Me fala aí o que eu perdi com amor, me fala aí, Deus. E orando aí embaixo e pedindo essa direção do Senhor. E Ele testificou no meu coração de que eu não perdi, que sim, que eu ganhei. Glória a Deus. Aleluia, você pode dar um glória a Deus aí? E eu quero dizer isso para você. Você que ainda não vive esse caminho de renúncia, esse caminho de perda, porque sim, todo mundo tem nas suas caminhadas, tem ali aquelas perdas, né? Que às vezes é dolorido para você. Eu quero lhe encorajar, eu quero dizer que nada que você abrir mão, que seja do mundo, ou às vezes de coisas lícitas que você faz, nada que você abre mão, por amor ao Senhor, por amor a viver uma vida e de que vai agradar o coração de Jesus é perda. Mas isso é um ganho. Mas isso é um ganho. Amém? É ganho porque nós temos abandonado as nossas vontades para que a vontade de Cristo cresça na minha vida. Não tem alegria maior do que você ter a certeza no seu coração de que você abriu mão, talvez, de um namoro ilícito, de que você abriu mão de certas amizades, de que te conduziam para um caminho onde você não era o Senhor. De abrir mão de festa, de abrir mão de tantas coisas, da falta de perdão. Isso nunca vai ser uma perda, mas você sempre vai ter uma alegria assim no seu coração. Talvez com o tempo, porque nada é de uma vez. Mas com o tempo você vai ter assim uma alegria tão grande dentro do seu coração de poder dizer, eu abri mão disso para poder viver um propósito maior do Senhor. E o seu propósito é que você seja alguém que caminhe segundo a palavra, alguém que seja uma referência na sua escola. Eu já estou cansada de toda hora vir uma pessoa assim, chegar e dizer, essa geração é uma geração que está muito perdida, essa geração é uma geração que é fraca, é uma geração que não se posiciona, essa geração não aguenta nada. E
E muitas vezes é verdade, eles não estão mentindo, não. Infelizmente. Infelizmente. Porque nós somos fracos. Eu ouço o testemunho de grandes mulheres de Deus, de grandes homens de Deus. Eu vejo aqui na Bíblia, Paulo estava preso. E ele preso estava dando essa palavra para a gente. E ele dizia, eu sou prisioneiro. Eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. É assim que ele começava aqui as cartas dele. E eu quero dizer uma coisa para você. Paulo, ele não tinha medo. Ele não tinha medo da prisão, ele não tinha medo da morte, ele não tinha medo de nada, porque ele sabia. Ele sabia quem ele era antes de conhecer a Cristo. E ele soube que depois de Cristo ele foi alguém muito mais, entendeu? Top, muito mais legal. Eu gosto de Paulo. Então ele nunca, você não vê Paulo nunca pensando em voltar, que Paulo recaiu. Paulo, não, nunca, você não vê isso. Mas ele seguiu o quê? Ele sabia que quem ele era não se comparava a quem ele se tornou depois que ele encontrou o Senhor. O Senhor, ele mudou o nome dele, o Senhor mudou as atitudes. E Paulo, ele era alguém apaixonado pelo Senhor. Era alguém que amava vidas, que ele não se importava nem com a própria vida dele. Desde que o Evangelho fosse pregado, desde que através dele as pessoas conhecessem quem o Senhor era. E eu pergunto isso para você nessa noite. Você que já faz parte, já aceitou ao Senhor como seu único e suficiente Salvador. As suas atitudes desde o dia que você aceitou a Jesus, tem havido uma melhora? Você acha que o Senhor de fato tem conduzido, tem se agradado do seu posicionamento? Ou você só aceitou a Jesus ali mesmo, mas não mudou muita coisa nas suas atitudes? Eu quero que você pense. Eu quero que você repense. Que você analise a sua vida. E que você nessa noite venha decidir a se despertar, a reagir nesse tempo. Que você não apenas, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que estão aqui. Louvo a Deus pela vida de vocês. E eu sei que você não veio aqui somente para poder ouvir um louvor legal, ouvir uma palavra, mas que o Senhor veio trazer algo no seu coração. E eu declaro que em nome de Jesus, o fruto dessa palavra vai florescer no seu coração. Essa semente vai florescer em nome de Jesus. Porque Jesus, ele está voltando. Nós precisamos despertar. E não só porque você tem medo de ir para o inferno, mas porque você quer estar com Cristo. E porque você quer ter a certeza no seu coração de que a sua vida aqui na terra com o Senhor foi uma vida onde pessoas foram influenciadas através de você. E foi uma vida onde você agradou o coração do Senhor. E tudo que você for fazer. Cadê a Tainá mesmo, hein? Eu pedi para ela ficar bem aqui. Agora que eu tô vendo. Ô, gente. Cadê a Tainá? Foi embora, foi? Mas tu é demais, viu? Amém. Agora pode ficar aí que eu já tô terminando. Então assim, irmãos, né? Continuando aqui que eu me distraí. Toda vez que você for fazer algo, que esse algo que você for fazer, se tratar de pessoas, vai te custar alguma coisa. Para Paulo custou tudo. Para mim, custou muitas coisas até eu estar à frente de uma célula, né? Confessar para vocês, eu não queria. Eu passei acho que uns 2 anos sendo co-líder da célula com a Madu. E 2 anos ou mais, não me lembro direito. E aí a gente se prendia muito na quantidade de pessoas. Não precisa multiplicar não, porque não tem nem gente para multiplicar. E aí chegou a nossa pastora linda, a pastora Ellen. E ela
disse que já estava passando da hora da gente multiplicar. E aí eu seria, né, uma das líderes, a Madu iria pro Eldorado. E eu disse para você que eu estava assim, super querendo isso, eu estou mentindo. Todo mundo sabia. Eu falei, pastora, se não fosse por causa da senhora, eu ficava aqui o resto da minha vida. Ela, eu sei. Mas eu aceitei. Eu aceitei. E não foi com pesar, tipo, tá bom, eu vou querer. Não. Eu falei, Senhor, eu sei, o Senhor sabe que eu não sei, Jesus, liderar, Senhor, o Senhor sabe que eu não sei, mas eu aceito, Jesus, e eu peço que o Senhor me conduza. E para a glória de Deus, tem dado certo, porque o Senhor é quem tem conduzido. É o Senhor quem tem feito, é o Senhor quem tem direcionado. E eu quero dizer isso para você. Se você tem medo de fazer algo para o Senhor, se você tem vergonha de lá fora você dizer que você é cristão, de que você aceitou Jesus, eu quero dizer que vergonha é você ter vergonha de dizer isso. Porque é uma alegria muito grande para nós. Quando você entender quem você é no Senhor e aquilo que o Senhor tem para você, quando de verdade você provar daquilo que o Senhor tem para a sua vida, você não vai se envergonhar disso, mas você vai começar a ter o quê? Uma vergonha e um nojo pela vida que você viveu antes de Cristo. Porque foi assim comigo, é assim com cada um dos líderes que nós temos aqui nessa igreja. E assim como o Senhor, Ele transformou a minha vida, assim como o Senhor transformou a vida de cada um dos líderes dessa igreja, Ele tem desejo de transformar a sua, amém? O Senhor, Ele tem desejo de fazer com que você seja curado daquela ferida no seu coração, de que você seja liberto, talvez, da imoralidade, seja liberto da mentira, da fofoca, da falta de perdão. Eu não sei aquilo que existe na sua vida, mas o Senhor, Ele conhece. E eu digo para você que é tempo de você reagir. É tempo de você abandonar essas feridas, é tempo de você abandonar tudo aquilo que um dia trouxe tristeza para você, para que você viva um propósito muito maior no Senhor. Assim como nós cantamos, assim como nós organizamos a igreja hoje, desperta. E já passou da hora de nós reagirmos. Já passou da hora da gente permitir que o Senhor faça aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. E em nome de Jesus, o desejo do meu coração é que esse despertar venha sobre as nossas vidas, não por medo do inferno, mas por um desejo de conhecer o Senhor. Aleluia. Eu gostaria que você se colocasse de pé, gostaria de chamar os meninos aqui. Agora a Tainá vai vir, né? Que você feche seus olhos, amém? Que você comece a falar com o Senhor. Que você comece a rever tudo aquilo que você tem feito, que tem desagradado o coração de Deus. Tudo aquilo que tem te feito parar nesse tempo. Em nome de Jesus, que você comece a falar com o Senhor, que você comece a pedir que o Senhor traga essa direção para a sua vida, esse renovo, esse desejo de viver o novo de Deus para você, de viver a transformação do Senhor, de viver verdadeiramente quem Cristo é e aquilo que Ele tem para derramar sobre a sua vida. Comece a orar agora. Feche seus olhos, comece a orar, comece a falar com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, Pai. Senhor, eu quero te agradecer, Jesus, pela vida de cada um que aqui está neste lugar, Jesus. Deus, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor venha tocar nos corações, Jesus. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha, meu Pai, tocar, meu Pai, nas vidas que estão aqui neste lugar, Jesus. Que o Senhor venha, Deus, trazer, meu Pai, uma renovação de mente, Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu declaro, Senhor, que os corações que estão feridos nessa noite, Jesus, venham ser curados, Senhor, pelo Teu amor, Jesus. Meu Pai, que em nosso coração venha crescer um desejo, Jesus, por quem o Senhor é, Deus. Um desejo pelo Senhor, Deus, de viver de fato quem o Senhor é,
coração, com todo o desejo da sua alma.